Bem-vindo ao nosso canal, sempre temos histórias impactantes. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de histórias impactantes. O vídeo de hoje vai trazer dicas incríveis sobre como transformar sua vida com sucesso e novidades que vão te surpreender. Não perca essa oportunidade de descobrir como alcançar seus objetivos e viver plenamente. Venha conferir. Atualização: minha vida é uma bagunça. Não tenho ideia por onde começar, nem o que dizer. Primeiramente, devo dizer que consegui uma advogada muito boa. Seu escritório é o melhor em casos de divórcio na região. Todos foram gentis e solidários. Nádia, minha advogada, se mostrou preocupada com meu bem-estar. Ela pediu para preencher os formulários usuais, relacionar os bens e renda. Ela me aconselhou a fazer exames de saúde e documentar a infidelidade. Marcou uma reunião com um investigador particular. Precisava de provas concretas para o divórcio a meu favor. Organizaram a comunicação com o pai de Mari. Nádia sugeriu terapia, mostrando sinceras condolências. Posso contar com ela. Fui através de tudo que tenho e irei passar. Costumo não gostar de advogados, mas acho que posso ter encontrado um com alma de verdade. Ela me deu uma lista de coisas para coletar e fazer antes da nossa próxima reunião. Muitas das instruções eram idênticas aos conselhos que os usuários postam aqui. Então, quando ela me disse para passar na farmácia para pegar 2 kits de DNA, não liguei. Sabia que era protocolo padrão. Quando cheguei em casa com as crianças naquela noite, fiz os fados de bochecha para mim e para eles. Fechei tudo e enviei os kits depois de levar as crianças para a escola na manhã seguinte. 2 dias depois era sexta-feira e o intermediário deixou as crianças com o avô para o fim de semana. Fui trabalhar e estava voltando do almoço quando recebi uma notificação por e-mail da minha conta pessoal. Vi que eram 2 e-mails do laboratório, então esperei para ver no meu computador. Na minha mesa, abri o primeiro e cliquei no link. Os resultados diziam que meu filho Michael é, de fato, meu filho. Abri o outro e cliquei no link. Li o que dizia. Li o que dizia novamente. Não consegui dizer nada, apenas comecei a balançar a cabeça. Sabia que tinha que sair do escritório antes de desabar. Mas consegui fazer capturas de tela de ambos os resultados e enviá-los por e-mail para mim mesmo como arquivos de fotos. Fui para o meu carro e comecei a chorar quando a realização de que minha filha Carrie, na verdade, não era minha filha, se instalou. Não consigo imaginar que ter um braço cortado doeria muito mais do que perder uma filha. Honestamente, senti como se minha alma tivesse sido tirada de mim. Não sabia para quem ligar. Apenas fiquei lá chorando e desejando profundamente acordar do meu pesadelo. Baixei os 2 arquivos da minha conta de e-mail e enviei as fotos para minha advogada. Em 20 segundos, Nádia ligou perguntando onde eu estava. Trabalho, foi tudo que consegui dizer. Ela pediu para eu ficar lá e alguém do escritório estaria lá em alguns minutos. Encerrei a ligação e abri-o e comecei a vomitar incontrolavelmente até ficar seco. Quando consegui parar de vomitar e me sentir tonto, uma das assistentes jurídicas chegou para me buscar. Ela me levou até o escritório e assim que Nádia terminou com um cliente, me levaram até o seu escritório. A primeira coisa que ela me disse foi que às vezes os testes saem errados. Ela disse que entendia que eu estava chateado e tinha todo o direito de estar. Mas me pediu que testássemos Carrie e eu novamente em um laboratório local para garantir que nada fosse contaminado. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mesmo depois de pegar Mari traindo, eu simplesmente assumi que o teste de DNA nos filhos era uma formalidade. Nunca pensei que minha esposa seria infiel. Mas imaginando que ela fosse capaz de ter um filho de outro homem, se for verdade, com quem diabos eu me casei? Nem mesmo conseguia confrontar Mari se quisesse. Não tinha provas concretas. Ainda assim, não conseguia imaginar se os resultados confirmassem o que suspeitávamos, como ela e eu teríamos essa conversa. Uma das mulheres no escritório da firma tinha um aparelho de pressão arterial e verificou a minha para garantir que não estava em níveis perigosos. Estava elevada e eu me sentia perto de um ataque de pânico.
Ainda assim, estava entorpecido e em choque ao mesmo tempo. Perguntava-me o que viria a seguir. Lutava para entender que minha pequena pode nunca ter sido minha filha. Naquele momento, fiquei tão aliviado que as crianças estavam ficando com a mãe. Comecei a imaginar se ambos os resultados dos testes pudessem estar errados e Carrie fosse minha filha e Michael não fosse meu filho. Sabia que não podia esperar 2 dias para saber a verdade. Então, o intermediário marcou um horário para que pudesse buscar Carrie no dia seguinte por algumas horas e levá-la de volta aos pais de Mari. Fizemos o teste em um ambiente estéril e por profissionais médicos treinados. Não houve engano. Eu não sou pai de Carrie. Ainda levei um dia para obter os resultados e ela já estava de volta com sua mãe quando os recebi. Mas chorei ainda mais na segunda vez e estou tão feliz que Carrie não estava lá para ver isso. Eu contei os resultados ao meu advogado e ela ligou para perguntar como eu estava. Ela me aconselhou a procurar a família e não passar por isso sozinho. Fui de carro para a casa do meu pai, chorando o tempo todo. Quando cheguei lá e vi minha mãe, ela sabia que algo estava errado, mas não conseguiu me tirar a informação. Finalmente, consegui pronunciar: "A Carrie não é minha filha." Mamãe me perguntou: "O quê?" Mas ela sabia que ouviu corretamente, e eu era incapaz de repetir. Depois de cerca de 30 segundos de silêncio além de mim soluçando incontrolavelmente, ela se levantou e pegou o celular. Ela ligou para meu pai. Ela disse para ele voltar logo para casa, mas por favor, com muito cuidado, que eu tinha mais notícias. Eu podia dizer que meu pai queria pelo menos uma dica sobre o que poderia ser tão ruim. Ela só pediu para ele se cuidar e voltar o mais rápido que pudesse. Ele chegou em cerca de 20 minutos e todos nós choramos durante horas. Consolava meu pai. Ele consolava minha mãe. Eles me consolavam. Mas estávamos todos inconsoláveis. É claro que me perguntaram sobre o Michael, e eu garanti que ele era meu. Ambos expressaram alívio e depois se sentiram mal por se sentirem aliviados por perder apenas um neto. Eles me perguntaram o que eu ia fazer. Eu disse que não sabia. A única coisa certa para mim naquele momento era que a Carrie nunca passaria necessidade e teria a maioria das coisas que quisesse. Nem me importava com a possível pensão alimentícia naquele momento, ela seria bem cuidada. Por mais terrível que eu me sentisse por mim mesmo, me sentia ainda pior pela Carrie, sendo totalmente inocente. Eu queria a guarda dela. Poderia conseguir a guarda da Carrie mesmo que quisesse. Comecei a me perguntar se a Mari sabia ou suspeitava. De repente, eu queria algumas respostas. Encontrei-me com Nadia depois do trabalho na segunda-feira, e ela me disse que tinha se encontrado com o detetive particular contratado para seguir a Mari. Devido ao acidente, ela não tinha saído de casa para trair mais. Então, não fiquei surpreso por ele não ter evidências recentes. Mas uma das coisas que Nadia me pediu para trazer foi o antigo celular da Mari de uma gaveta. Em casa. Ele conseguiu acessar quase todos os aplicativos como se estivesse no telefone dela destruído. Encontrou fotos íntimas enviadas e recebidas de vários caras. Toneladas de mensagens e sexting com confissões suficientes para convencer qualquer juiz. Me perguntaram se eu queria ver as fotos ou ler as mensagens. Recusei. Mas Nadia e eu precisávamos planejar como eu confrontaria Mari sobre Carrie. Ela achou melhor fazer isso em seu escritório, se Mari concordasse. Ligou para o celular da mãe de Mari na minha frente. Ouvi a voz de Mari pela primeira vez desde que saí do hospital. Nadia foi direto ao ponto e disse que ela precisava se encontrar comigo para explicar algumas coisas. Minha ex declarou que estava esperando e querendo conversar. Perguntaram se poderíamos entrar em contato com seu advogado. Mari disse que não tinha um, mas estava disposta a vir conversar na tarde seguinte. Foi tudo o que consegui fazer para passar aquele dia seguinte sem chorar como um louco no trabalho e ainda fingir que estava fazendo as coisas. Mal consegui manter o almoço no estômago, mas saí às 3 e fui para o escritório me sentindo enjoado. Cheguei primeiro de propósito. Queria que ela fosse forçada a entrar, sentar do lado oposto à porta e incapaz de tentar se aproximar de mim.
Estava passando pelas fotos da nossa família perfeita que nunca existiu quando ela entrou. Ela precisava de ajuda para andar e ainda estava com 2 gestos do acidente. Não precisei me preocupar com ela tentando abraçar. Pensei que ela pudesse estar exagerando para conseguir simpatia, mas de fato tivemos um acidente grave. Finalmente queria que ela apenas sentasse para que eu pudesse pedir explicações a ela. Assim que estivemos todos sentados, água foi oferecida e a reunião começou. Meu advogado começou perguntando a Mari se ela se importava se gravássemos a reunião. Ela concordou. Assim que começamos a gravar, minha futura ex-esposa começou a tentar pedir desculpas. Interrompi sem rodeios e perguntei diretamente com quantos homens ela havia me traído e quando isso começou. Vários encontros confirmados foram suficientes para saber que o cara com quem a peguei não era o primeiro de longe. Ela não sabia o que sabíamos, é claro. E acho que, para reduzir a gravidade do incidente antes do acidente, seu plano era admitir apenas o que sabia sermos conhecedores. Perguntei a ela novamente, estimativa aproximada, quantos homens ela tinha dormido desde o nascimento do nosso filho. Dar aquele período específico parecia fazê-la hesitar por um momento, mas ela continuava tentando agir como se não soubesse de nada. Ela ainda achava que era tudo um jogo naquele ponto e eu estava perdendo a paciência. Nádia colocou a mão no meu ombro e gentilmente me afastou da mesa. Ela olhou para Mari e perguntou se eu era um bom pai. Ela rapidamente me deu uma ótima avaliação, dizendo que não poderia pedir um pai melhor para criar seus filhos. Eu queria levantar e virar a mesa com a maneira como ela mencionou seus filhos. Nádia então perguntou a ela se o outro pai de seu filho também seria um bom pai. Enquanto Mari perguntava de qual outro pai ela estava falando, meu advogado deslizou os resultados de paternidade para Carrie pela mesa. Por mais que eu odiasse o que minha vida se tornou desde que descobri sua traição, precisava estar lá para ver a reação dela pessoalmente. Ela ficou obviamente chocada ao saber que Carrie não é minha. E ela tentou me atingir com o argumento de você é o pai dela que a criou. E eu tive que acabar com isso. Perguntei a ela quem é o pai de Carrie. Ela olhou para baixo com um leve indício de vergonha e pensei que poderia estar protegendo alguém. Quando ela disse que não sabia ao certo quem é o pai de Carrie, Mari me viu verdadeiramente desabar em lágrimas pela primeira vez. Simplesmente não aguentei mais e perdi o controle. Mari estava chorando, mas pediu para tentar explicar. Ela me lembrou sobre a depressão pós-parto que passou depois que Michael nasceu. Fiz o meu melhor para ser o mais simpático possível na época. Posso dizer com certeza que passei cada momento possível cuidando do meu filho para que ela pudesse ter um tempo para si mesma. Havia dias em que ela estava tão deprimida que nem conseguia se orientar. Nádia me perguntou se ela tinha alguma ideia de quem poderia ser o pai da Carrie, e ela jurou que sempre achou que eu era o pai. Meu advogado apontou que obviamente algo aconteceu e sugeriu que talvez um preservativo tenha estourado. Quando minha esposa confessou que isso aconteceu algumas vezes com alguns caras, eu surtei. Perguntei quem diabos ela era. Porque eu não conhecia a pessoa me dizendo coisas horríveis. Como se ela estivesse me pedindo para passar o sal. Perguntei quando ela começou a me odiar e por quê. Perguntei o que eu já havia feito para merecer ser tratado como ela fez. Como ela poderia fazer isso com sua filha? Eu estava furioso. Ela aguentou, sabendo que eu estava contando quantos homens ela possivelmente havia traído ao longo dos anos. Eu perdi uma esposa e uma filha, isso dá 2. Uma esposa perdeu um marido, isso dá 3. Uma filha perdeu um pai, e um irmão teve sua irmã tornada meio. E então entramos em avós e parentes. Mari essencialmente destruiu 2 famílias inteiras. Seus pais não vão aceitar o que ela estava fazendo. E juro por tudo que é sagrado que vou deixá-los ver todas as evidências que o investigador particular encontrar. Ela admitiu encontrar homens em aplicativos de namoro com Rebecca e usar o tempo com as amigas para se encontrar. Ela alegou que nunca quis me machucar. Ela jurou que não sabia que Carrie não é minha filha. Na verdade, acredito nela porque eu também não sabia. Mas o DNA não mente. Perguntei por que ela não pediu o divórcio.
Ela disse abertamente que era porque não queria perder a segurança que eu lhe proporcionava. Ela chorou. Tudo isso foi dito entre lágrimas. Mas eu sei que minha expressão era de desprezo. Eu estava enojado com a pessoa que estava sentada em frente a mim. Me sinto usado, humilhado, emasculado. Me sinto derrotado. Tenho certeza de que uma das razões pelas quais ela veio falar sem um advogado é porque eu possuo tudo. Ela não tem muito a perder além de um pequeno 401k. E meus bens que entrei no casamento ao herdar a propriedade do meu avô quando eu tinha 14 anos. A mulher que chamo de mãe não é minha mãe biológica. Minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos devido a um câncer raro e de rápida disseminação. Meu pai casou-se novamente com a mulher que chamo de mãe quando eu tinha 4 anos. Eu sei desde sempre que ela não era minha mãe biológica, e eu não era seu filho biológico. Descobri mais tarde que ela não podia ter filhos e me criar ajudou-a a viver essa experiência. Quando o pai da minha mãe biológica faleceu, o que restou para ela foi para mim como herdeiro, mas eu não podia tocá-lo até os 21 anos. Estudei muito e fui para a escola. Mas não preciso trabalhar. Financeiramente ela sabe que vou limpar no processo de divórcio, ela não terá direito à metade dos bens. Mesmo com emprego, não pode trabalhar agora devido aos ferimentos. Uma parte de mim quer puni-la, outra quer seguir em frente. Mari estava claramente medicada para a dor, talvez por isso tenha sido tão direta. Suas palavras me machucaram profundamente. Perguntei se sentia vergonha, ela disse que sim. Como descobrir quem é o pai de Kerry? Não estou disposto a discutir filosoficamente quem é o pai. Quem quer que seja merece saber e Kerry precisa conhecer a família paterna por questões de saúde. O Pi não encontrou evidências antes do nascimento de Kerry. Questionei se guardou os números, ela disse que não queria vê-los novamente. Quero meu nome removido da certidão de nascimento de Kerry. DNA prova que é filha da mãe, não minha. Continuarei apoiando-a financeiramente. Quanto à guarda de meu filho, ainda não decidi. Não me sinto bem em buscar a guarda de Kerry, mesmo que pudesse obtê-la. Não quero separar irmãos. Custou-me, mas terei que pagar por isso. Não há como saber se o verdadeiro pai dela pode arcar com isso. E minha própria terapia será suficiente para pagar pela nova casa de praia de algum terapeuta. Voltando para casa após a reunião, uma grande parte de mim só queria acabar com tudo. Parecia a solução mais benéfica para todos, menos para mim. Ambas as famílias poderiam continuar fingindo sobre a paternidade. Minha ex poderia se comportar abertamente enquanto gastava o dinheiro do meu avô. E as crianças não teriam que lidar com um casamento fracassado. Mas quando cheguei em casa, eu disse, isso. Nadia está elaborando os papéis do divórcio e documentos legais para me declarar como alguém que não é o pai de Kerry. Isso vai fazer as coisas levarem mais tempo. Mas eu não quero ter nenhum motivo legal que possa me forçar a interagir, pagar ou lidar com descendentes que não são meus. A equipe jurídica está pesquisando maneiras de descobrir quem é o pai de Kerry. Muitos sites de ancestralidade sugerem parentes potenciais quando os resultados retornam. No momento, esse é o nosso primeiro plano de ação. Mesmo que os resultados não apontem para um indivíduo específico, eles podem apontar para um irmão, primo ou outro parente. Quem quer que seja o cara, ele pode não estar pronto para aceitar uma criança que não sabia que existia. Isso poderia causar alguma ansiedade em sua vida. Mas duvido que seja quase o terror que senti ao perder minha filha para sempre porque ela nunca existiu. Tudo está tão bagunçado no momento. Nada é estável. O caos é um fardo diário neste momento. As crianças voltam para casa no domingo à tarde. Nunca quis tanto não vê-los antes. Mas sei que muitas inevitabilidades acontecerão para as quais não posso estar preparado. Quando ela me vir e quiser abraçar o papai, não tenho certeza de como reagirei. Abraçá-la e chorar sabendo que ela nunca foi realmente minha. Dizer a ela que não sou a pessoa que ela procura. Não tenho coragem de ser rude com ela. Mas meu coração está partido.
Como se não houvesse ninguém para desabafar, nem mesmo Mari. Por que nada que eu poderia fazer fora de... O homicídio seria o equivalente à traição, que ela me fez. Aquela balança nunca será equilibrada, ela me usou e me descartou. Merece apodrecer no inferno por suas mentiras promíscuas. Estou destruído e tudo que amava também. Vou vencer o divórcio. Nádia e seus comparsas farão a divisão de bens mais desequilibrada da história dos divórcios. Mas Mari reduziu tanto o valor para mim que parece que ela já venceu. Novamente, que vá para o inferno. Estou com um filho que ela tentará usar contra mim e manipular. Algumas pessoas são tão horríveis que merecem ser eliminadas como um animal. Tomei a decisão estúpida de ter um filho com uma delas. Agora sei que não fui o único tolo. Resumo. Minha ex tinha se envolvido com homens aleatórios desde o nascimento de nosso primeiro filho. Descobri que a filha que tínhamos juntos não é minha e ela não sabe quem é o pai. Essa experiência é semelhante a alguma história que você conheça. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar hoje em nosso canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!